Inclusive agora, eu já estou recebendo aqui o Dr. Jorge Luiz, que é especialista em doenças respiratórias. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, mas preocupa toda essa situação, né, doutor? Não, sem dúvida é um momento ímpar, né? Nós estamos acompanhando uma pandemia em tempo real. Ela chegou, né? E vai acontecer nos próximos dias o grande boom, né? Entendi. Então, a princípio, é uma doença que não tem acometido de forma importante, né, crianças, jovens, né, adultos jovens, está mais restrita, né, a pessoas de mais idade e pessoas principalmente acima dos 75, 80 anos, onde o índice de mortalidade é alto, em torno de 15%, em média 15%. Mas nós não sabemos como esse vírus vai se comportar aqui no nosso país, né? Numa dimensão continental, como é o país, e com a alteração e a questão climática, ele pode ter comportamentos diferentes, para melhor ou para pior. Doutor, te interrompendo aqui, nessa relação, em relação ao vírus, como ele vai se comportar no Brasil? Porque a gente ouve muitas pessoas falando em relação é uma simples gripe. Doutor, é uma simples gripe? Para 85% praticamente da população vai ser um simples resfriado. Tá. Pode até não dar febre, né? Principalmente a criançada vai passar sem maior problema. A não ser aquelas pessoas, em qualquer idade, que tenham algum comprometimento da sua imunidade, né? Então, pessoas que têm doenças importantes, respiratórias, cardiopatas, né? Diabetes e pacientes imunossuprimidos, né? Pacientes com câncer e pacientes que estão utilizando, né, drogas que vão baixar a imunidade, né? Às vezes uso de corticoide, né, pessoas que têm às vezes problema reumatológico, vai estar usando corticoide, uma dose mais alta, né, de forma continuada. Então, todas essas pessoas faz parte de um grupo maior de risco e que, em cima disso, mais a idade, torna-se o agravante maior. Então, Entendi. assim, a grande maioria vai passar sem maiores problemas. A grande preocupação e o maior problema é justamente naquele grupo menor, que é o que vai ficar doente e vai ficar gravemente doente. E aí a maior dificuldade, o maior problema que nós temos é insuficiência técnica para atender. Não temos infraestrutura para atender esse pessoal. Isso, inclusive daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês uma entrevista que nós tivemos, uma coletiva de imprensa com a Secretaria de Saúde aqui de Cascavel. Então daqui a pouquinho a gente vai mostrar um trecho dessa entrevista coletiva em que justamente o secretário fala sobre essa situação de números, por exemplo, se pessoas precisarem usar leitos de UTI, qual que é a nossa realidade. E repetimos aqui que é preocupante em relação à estrutura. A gente fala jovens e tal, que o maior acometimento é nos idosos, mas hoje em dia, vamos lá, a maioria dos lares, das casas, tem uma pessoa acima de 60 anos em casa, não tem? Então não é se preocupar, por exemplo, que eu se pegar o vírus, ok. Não é ok. Claro que não. Porque se eu pegar o vírus, eu posso transmitir pai, mãe, vó, bisavó, e daí? Eu não estou me importando com essas pessoas, por isso a importância dos jovens, sim, das crianças, estarem cuidando e se prevenindo, lavando mãos, usando o álcool em gel. Doutora, a gente tem um vídeo agora que a gente vai mostrar em relação à circulação do vírus. Por que é importante quem pode ficar em casa, realmente ficar em casa? Olha, ali a gente vê os pontinhos, as pessoas circulando. É como se esses pontinhos fossem pessoas. Elas circulando, olha lá quanto que fica, olha a curva que faz lá em cima, né, em relação à circulação desse vírus. É complicado, por isso que uma das medidas é em relação às pessoas realmente que podem, né, que estão liberadas, enfim, ficarem em casa. Porque elas ficando em casa, a gente observa ali os outros... Tem um outro vídeo lá, diretor? Vamos colocar o seguinte, que ele tem os pontinhos, eles estão parados, como se estivessem em casa. E apenas algumas pessoas, olha só, que estão circulando, que são os outros pontinhos ali que estão, né, brilhando ali na tela e que estão saindo. Você observa que o contágio é bem menor. É um exemplo, claro, de que as pessoas, por exemplo, que ficam em casa, não é que elas não vão ter, mas o ritmo é mais lento. Ele fica mais lento nessa proporção ali, neste vídeo. Por falar em proporção, em ritmo, outra dúvida que as pessoas têm é em relação à suspensão do vírus no ar e em superfícies. Quanto tempo esse vírus fica em superfícies e também no ar, doutor?
Isso vai ser variável também de acordo com a questão climática e ambiental, né? Mas ele fica a questão de poucas horas em suspensão e ele não é um vírus muito resistente, né? Então, na superfície ele pode ficar 24 até 48 horas, é o que se pede para que se tome os devidos cuidados. Isso esse vídeo que você mostrou é extremamente importante, porque é justamente em cima disso que se toma as medidas para tentar realmente reduzir o fluxo da doença, porque nós não temos, como o mesmo já disse, não temos capacidade para atender todas as pessoas graves que vão chegar. Esse movimento de contenção das pessoas em casa, com suspensão das aulas, atividades, e tudo aquilo que há eventos, a pessoa vai casar, infelizmente, né? Deixa para depois, ou faz uma cerimônia mais simples, qualquer coisa, mas exemplos, né, de eventos que vão aglomerar e vão favorecer essa transmissão que foi mostrada. Então, quanto mais as pessoas ficarem em casa, mais lento é a evolução da doença, mais condições vai dar para as equipes de saúde que estão preparadas poder atender esses casos graves de uma forma mais gradativa e não num boom. Porque a hora que chegar, de repente, numa quantidade muito grande de pessoas que precisam entubar, não tem. Isso. Então você vai ter que escolher quem você vai pôr no tubo, ou então às vezes nem escolher, porque nós sabemos que a nossa capacidade hoje, né, falando em Cascavel, praticamente as UTIs estão lotadas por atendimento normal, da sua atividade no dia a dia. Imagine se chegar, de repente, 100, 150, 200 pacientes graves que precisam entubar. Isso vai acontecer. Só que tem que acontecer de uma forma um pouquinho, não num dia só, né? Num determinado tempo, para dar tempo de poder, de repente, atender mais pessoas. E de se preparar. Inclusive, esse foi um dos temas de uma coletiva de imprensa realizada com o secretário de Saúde e outros órgãos, né, ligados à saúde em Cascavel. Vamos ver o que o secretário de Saúde disse. Esse gráfico aqui é o que mostra exatamente e principalmente a nossa preocupação. O novo coronavírus, ele não atinge de forma mundial, levando pacientes a uma alta taxa de mortalidade, a uma alta taxa de óbito. Mas 13% dos pacientes chegam a estado grave, que precisam de hospitalização, e 4 a 5% em estado crítico, que precisa de UTI. Então vamos fazer uma conta muito simples. Só para o município de Cascavel, que tem 33 mil idosos, se nós chegássemos a ter o coronavírus, o novo coronavírus, circulando na nossa cidade, na nossa região, sendo transmitida aos nossos pacientes, aos nossos cidadãos de Cascavel, e se 13% dos idosos precisassem de leito hospitalar, nós iríamos precisar de 4.554 leitos hospitalares em Cascavel. E nós não temos 1.000 leitos hospitalares. Se nós precisássemos atender 4,7% dos idosos de Cascavel com leitos de UTI, nós iríamos precisar de 1.551 leitos de UTI. E nós não temos 100. Nós temos 94 leitos de UTI adulto. Se nós precisássemos atender que for 1% da população, 1% dos idosos com leitos de UTI, nós iríamos precisar de 330 leitos de UTI. E Cascavel possui somente 94 leitos de UTI. E 94 leitos que estão sendo utilizados já. Se nós tivermos a confirmação dos casos de coronavírus e que isso se espalhe e que 5%, 4%, 3% da população venha precisar do Sistema Único de Saúde, não vai morrer só o paciente com o paciente confirmado de coronavírus, mas também vai morrer o paciente do acidente automobilístico, que não vai ter o leito de UTI para ele, o paciente que infartou, o paciente que tem um AVC. Então é esta preocupação que nós estamos tendo de prevenir antes que algo ocorra. Essa é a palavra, prevenir antes que algo ocorra. Vocês ouviram os números. Muitas vezes a gente passa em frente aos hospitais grandes, né? Mas a gente não sabe qual é a quantidade de leitos que nós temos disponíveis. E ali o secretário falou, nós temos de UTI 94 que já estão ocupados. Eles já estão, não tem lá à disposição para se alguém ficar doente de coronavírus, ser colocado lá, porque ele já está ocupado por alguém que também sofreu alguma situação, enfim, que precisa daquele leito. E pessoas que vão precisar no dia a dia, né? Claro, a dinâmica é uma necessidade normal, fora a questão do corona. Então, realmente,
é extremamente preocupante. A área da saúde, inclusive, por exemplo, o fluxo de pessoas nas ruas, né, em relação a acidentes, também poderia auxiliar pessoas ficando em casa, talvez diminuiríamos ali. Então, acho que tudo acaba sendo válido para o bem comum. Dengue, nós temos muitos casos de dengue acontecendo, né? Pessoas que talvez precisem ficar internadas, entubadas. Então, por isso que o apelo é para as pessoas realmente cuidarem. A gente fala, o momento não é para pânico, mas para precaução e também cuidado. É isso, doutor? Pânico não leva a nada. Não leva a nada, só vai complicar. Agora, estar atento, acompanhar todas as medidas que são tomadas, seguir as orientações à risca, sem dúvida vai minimizar, vai reduzir a morbidade, quer dizer, as doenças e a mortalidade também. Então é muito importante que as pessoas levem a sério todos os cuidados que estão sendo orientados. Isso aí, doutor. O senhor permanece aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão da vacina. Já temos vacina, não temos vacina? Há quanto tempo para chegar uma vacina em relação ao coronavírus? E também sobre os cuidados. O que fazer se você tiver uma pessoa com suspeita ou mesmo diagnosticado com coronavírus fazendo uma quarentena em casa? O que fazer? Doutor, olha, já estão me avisando que nós já temos perguntas aqui para o doutor, mas antes dessas perguntas eu tenho uma aqui sobre a vacina, porque a gente está ouvindo muito falar China, Estados Unidos, que já tem a tal da vacina, que já estão testando a vacina. O que nós temos de verdade sobre vacinas, doutor? Tem outra, na Israel está desenvolvendo uma vacina oral, segundo o texto é para daqui a alguns meses, mas na realidade assim, lógico que o mundo inteiro, está se investindo toda a tecnologia em cima de uma vacina, justamente para... A gente sabe que existe o lado comercial de tudo, mas principalmente para também tentar minimizar o número de óbitos, e tentar diminuir a mortalidade mundial. Mas tem algumas questões em fase de testes, mas efetivamente uma vacina, para ela poder vir a ser utilizada, ela tem obrigatoriamente que passar por alguns testes, e esses testes demoram em torno de pelo menos um ano. Então, teoricamente, dentro daquilo que se usa como referência técnica para a questão das vacinas, nós não teríamos uma vacina para imediato, provavelmente para o ano que vem, porque o vírus veio e vai ficar. Entendi. Não é que ele vai passar por aqui e acabou, não, ele vai continuar por aqui, como o H1N1 e outros vírus que estão aí, fazem parte e convivem conosco. Mas... Vacina mesmo só daqui mais ou menos um ano e olha lá. E medicamentos, se fala muito em medicamentos, que se usou aqui, usou ali, tem vários estudos. Dia a dia a gente tem reportagem que a gente acaba, científica, que a gente acaba observando, que em determinado lugar usou determinado tipo de medicamento, teve resultado. Mas, por hora, falando em Brasil, certo? Não existe nenhum medicamento indicado para tratamento. Não tem nenhum estudo, por enquanto, que haja uma avaliação do governo, do Ministério da Saúde, para utilizar ou para orientar que se use determinado tipo de medicamento. Então, não existe tratamento medicamentoso. Então, a única coisa que existe por hora, são todos os cuidados preventivos que já estão sendo fartamente divulgados, e o trabalho na redução do número de casos graves de uma forma que venha abrupta, porque nós não temos o tratamento do paciente crítico, a intubação, e os cuidados suportivos da vida. Então, sem isso, você não salva esses pacientes em estado crítico. Entendido. Vamos então colocar as dúvidas dos nossos telespectadores? Coloca lá pra gente a mensagem. Bom dia. A orientação sobre o uso de máscaras, que apenas infectados façam uso. Porém, como saberemos se a pessoa que está ao lado está ou não infectada? Não seria melhor usarmos quando estivéssemos resfriados para não passar para frente? Seria um exagero? Bom, aí tem alguns aspectos que são importantes ser levantados. Primeiro, a recomendação é que o indivíduo que tenha suspeito se utilize máscara, a partir do momento que ele vai ter que entrar em contato ou procurar um serviço para atendimento, ou mesmo em casa, ele vai ter que ficar isolado por 14 dias. O problema da máscara em si, os profissionais de saúde vão ter que utilizar para atendimento, e vão ter que utilizar aquela máscara que tem uma durabilidade maior, que é a M94.
a M95. A máscara comum, que é a máscara cirúrgica, ela, se você usar ela assim, continuadamente, ela dura 2 horas. Entendeu? Então você teria que, para usar a máscara, tentando se prevenir, teria que estar usando, né, 24 horas por dia e estar trocando pelo menos a cada 2 horas. Quer dizer, então, na realidade, na prática, você acaba não trazendo muito benefício com isso. Porque as pessoas não vão fazer isso, não vão utilizar dessa forma. E eu estou falando, não estamos falando de um grupo de pessoas que podem adquirir e ter esse tipo de material. Estou falando em nível de saúde pública. Sim. Massa, grande maioria das pessoas. Então, você não tem como atingir dessa forma. Claro, se eu pensar assim, não, se todo mundo usar máscara o tempo todo, por um período, né, o vírus passa. Mas aí tem essas coisas que tem que ser levado em consideração. Não adianta eu usar máscara e não lavar a mão. Isso, é um conjunto. É um conjunto. A gente tem mais ali uma dúvida, vamos colocar lá então? Pelas notas de dinheiro, pode ter transmissão? Tudo. Porque o vírus, ele vai estar na mucosa. Então, a partir do momento que eu espirrei, levei a mão na boca, no olho, no nariz e tal, eu estou contaminando. E onde eu tocar, maçaneta, onde eu apoiar a minha mão, eu vou estar transmitindo o vírus. Dinheiro da mesma forma. Doutor, antes da gente ir para o intervalo rapidinho, quero fazer mais uma pergunta. A questão do ibuprofeno. Muitas pessoas se perguntam, usar ou não usar, por que não pode usar o ibuprofeno? Na realidade, tem um estudo que mostra que o uso um estudo europeu, principalmente a questão dos últimos casos aí, uma mortalidade alta de pessoas de idade, são pessoas que têm problemas reumatológicos e dores e muitas dores e acabam utilizando de uma forma cotidiana, corriqueira. E aí observou-se que esse tipo de medicamento ele age no alvéolo, favorecendo ao vírus, e isso faz com que o vírus multiplique de uma forma mais intensa, e isso agrave mais ainda o risco da mortalidade. Então, tem se atribuído a esse tipo de medicamento, talvez, um potencial maior de lesão, né, nesses pacientes que passaram e utilizaram esse tipo de medicamento. Por isso, a recomendação, em sintomas, né, de dores e febre, usar dipirona e paracetamol.